Decidi escrever depois das mensagens recebidas do Brasil de parentes e amigos querendo saber se estamos bem, preocupados com as notícias que tiveram da Itália. Estamos bem, estamos obedecendo a ordem do governo de sair de casa somente para o estritamente necessário por causa da epidemia do coronavírus. No final de fevereiro, depois do feriado de carnaval, um pouco por vez as notícias foram se agravando, fecharam escolas, universidades, locais públicos. Algumas pessoas logo entraram em pânico. Outras ironizavam com piadas, publicando na internet orgulhosas a sua desobediência às normas do governo. Outras esvaziaram as prateleiras dos supermercados. Passaram alguns dias, os contagiados aumentaram e os mortos também. Decidiram fechar algumas regiões, inclusive a província de Treviso, onde moramos. Na noite em que foi comunicado quais eram as zonas vermelhas, foi uma correria de pessoas nas estações de trem tentando escapar para outras regiões, sem perceber ou admitir a gravidade dessa atitude. Com isso, contribuíram somente para difundir o vírus em cidades ou regiões menos atingidas. Quando o governo aconselhou evitar locais públicos, aglomeração de pessoas, muitos encheram as praças, parques e praias, como se estar em ambientes abertos evitasse o contágio. A ordem era evitar a proximidade e o contato físico, sem falar daqueles que se aproveitam da situação para lucrar. De um dia para o outro, o preço do gel higienizante e de desinfetantes multiplicou. De repente, toda a Itália se tornou zona vermelha. Os mortos e os contágios aumentaram muito dia após dia e então, finalmente, alguma coisa mudou. Isso não acontece só aqui. Conforme os dias passam e outros países adotam medidas extremas de segurança, muitas pessoas se comportam assim, desafiando as autoridades, fingindo que não está acontecendo nada e numa total falta de respeito por aqueles que estão morrendo, por quem está trabalhando dia e noite e também por aqueles que observam as leis. Talvez esse comportamento seja somente fragilidade, uma reação normal diante de algo novo e assustador, ou aquela velha convicção de muitos, acontece só com os outros, não é um problema meu, mas com alguém acontece. Como a senhora que mora aqui perto de casa, que tem o marido e o pai na UTI. Ela publicou no Facebook contando a todos a sua trajetória, coisa que os italianos não fazem, e disse: não é uma brincadeira, não é uma pegadinha. É uma situação completamente nova, difícil de explicar. Se saímos de casa e vamos para o supermercado, é evidente no olhar das pessoas a tensão, a dúvida, a interrogação. Será que alguém aqui perto de mim está contagiado? Muito provavelmente. Posso estar contagiada eu também. O que assusta nesse vírus não é a taxa de mortalidade, mas a facilidade de contágio. Posso estar contagiada, não ter sintomas, porque não sou nem as pessoas da minha família uma categoria de risco, mas posso contagiar muitas pessoas sem saber. Entre essas pessoas existem os idosos e pessoas com outras doenças, as principais vítimas do vírus. Não morrem por causa do vírus, mas o vírus agravou a condição de saúde. Desde o início da epidemia, o pedido urgente era de evitar um contágio de massa, ou seja, muitos doentes ao mesmo tempo, para evitar o colapso dos hospitais e dar a possibilidade ao sistema sanitário de curar todos, mas um pouco por vez, na esperança que, enquanto isso, encontrem a cura. Ontem tivemos 368 mortos. O vírus está exterminando nossos velhinhos, a parte melhor, o encanto da Itália. O que estou dizendo é que, sinceramente, estou muito mais preocupada por todos vocês, porque eu nunca esqueci como são algumas coisas no Brasil, como é difícil em certos aspectos da vida, do dia a dia, imagina com uma epidemia. Se fosse preciso isolar uma cidade como Dois Lajeados é a cidade da minha prima, a cidade da família do meu pai, é uma cidade que fica ali na Serra Gaúcha, tem mais ou menos uns 4.000 habitantes. Então ela diz, se fosse preciso isolar uma cidade como Dois Lajeados, longe quilômetros de outras cidades, seria até simples. Agora, como se faz isolar pessoas em casa em uma favela? Se tornou uma emergência mundial, mesmo que tenha chegado antes em níveis diferentes e em países diferentes. Já chegou no Brasil e a minha esperança é que por algum motivo mágico, alguma coisa excepcional, proíba que se espalhe depressa demais, que possa dar a possibilidade de cuidar de quem ficar doente. Aqui houve muita especulação sobre os motivos de ter se difundido tão rapidamente na Itália, que seja por motivos sociais, geográficos, climáticos ou comportamentais. Não acredito que tenha importância para aquelas pessoas que estão em terapia intensiva
com respirador artificial, para aqueles maravilhosos noninhos italianos que estão se tornando somente um número e morrendo sozinhos, longe da família, sem direito a um funeral. Ou que tem importância para as mulheres que precisam ir para o hospital dar à luz com todos os riscos sozinhas, sem a presença do marido e sem poder receber visitas. Não penso que interesse aos médicos, enfermeiros e funcionários dos hospitais, que estão dando a própria vida, sendo contagiados no trabalho, para salvar pessoas positivas ao vírus, ou para aqueles que passam dias e noites sem descanso no comando tentando enfrentar a situação da melhor maneira possível. Muitos países acusaram a Itália de exagerar nas medidas de prevenção, e os mesmos, conforme passa o tempo, estão mudando de opinião, porque se sabe, todos já sabem, vai atingir todo o planeta. É uma situação onde o exagero protege e salva, onde os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se ficar em casa me protege, protege as pessoas da minha família e o meu próximo, que talvez é muito mais vulnerável do que eu, por que não? É uma situação onde as preocupações econômicas ficam em segundo plano ou para alguns perde completamente a importância. Não sei exatamente como vocês estão recebendo as informações sobre a epidemia, como se está preparando o governo, qual é a opinião das pessoas. Não sei o que vocês estão pensando e sentindo. Para a minha família no Brasil, estou recomendando se prevenir desde agora, evitar o contato físico, manter a distância, lavar as mãos seguido, não colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz, procurar informações somente em órgãos oficiais ou com médicos, não passar o dia inteiro no celular ou na frente da televisão ouvindo de tudo, que só faz aumentar a preocupação. Não gostaria que essa mensagem contribuísse para alarmar ou causar ansiedade desnecessária, mas para refletir sobre algo real e neste momento mais forte do que nós. Prefiro não falar de quais são as possibilidades de contágio ou que doenças correm mais riscos para não passar, talvez, informações erradas, e nem quero falar de estatísticas que aumentam todos os dias. Quero só repetir que espero com todo o meu coração que algo inesperado ajude a enfrentar a situação da maneira mais tranquila possível até que encontrem a cura, que seja o ar puro que se respira em meio a todo aquele verde que me faz tanta falta. Não é a primeira vez na história que acontece uma epidemia, provavelmente não vai ser a última, mas é a primeira vez que nós a enfrentamos. O nosso pouquinho de colaboração individual protege todos. O que precisa urgentemente é conscientização. Não é o momento de fazer polêmica, de criticar raças ou países ou costumes. Talvez é uma ocasião entre tantas outras de pensar que a natureza está dando sinais, a natureza à sua maneira, antes ou depois coloca ordem em tudo.